queridos! Muito boa noite! Como é que estamos? Hoje estamos aqui no climazinho de férias. Hoje é o nosso último dia de aula. Iremos retornar só no segundo semestre, né? E hoje o temazinho da nossa aula é sobre função polinomial do segundo grau. Beleza? Bora lá, né? Gente, ó, a função quadrática, né, que é a função do segundo grau, toda que a gente vai falar de uma função, nós temos que ver a lei de formação dela, nós temos que fazer análise do gráfico da função quadrática, para a gente poder interpretar as questões, beleza? Bora lá. O formato de uma função quadrática, ela completa, ela tem esse formato. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Beleza? O a é diferente de zero. O gráfico é o quê? É uma parábola. Outra coisa, a parábola é que toca o eixo y. Quem é que toca o eixo y? É o coeficiente c. Outra coisa, a concavidade da parábola, ela tem o quê? Ela pode ser para cima ou para baixo. Se o a ele for positivo, né? Se ele for maior do que zero, a concavidade do gráfico é para cima. Agora, se meu a ele for negativo, a concavidade do gráfico é para baixo. Então, quem vai falar a concavidade do gráfico, quem é? É o coeficiente a. Outra coisa, como eu falei na semana passada, de função do primeiro grau, né? Onde toca o eixo x, quem é? São as raízes da função. É o zero da função, é as raízes, né? Beleza? Agora, vamos falar de um ponto muito importante aqui, né? Que é em relação ao delta. Porque o delta ele tem três características. Como assim, professor? O delta ou ele é maior do que zero, ou ele é igual a zero, ou ele é menor do que zero. E nós temos o A positivo e o A negativo. Então, grava aqui comigo, acompanha aqui comigo. Que se o delta é positivo, ele toca, observa aqui, ó, tem duas raízes reais distintas. Aí o A é só a questão da concavidade, para cima e para baixo. Dois pontos distintos, né? Duas raízes distintas. Se o delta é igual a zero, observa aqui no gráfico, ele só toca em um ponto. Aqui, ó. Só toca em um ponto no eixo x. Eu tenho duas raízes reais e iguais. E quando o nosso delta ele é negativo, observa que o gráfico ele não toca o eixo x. Isso quer dizer o quê? Que não possui raiz real. Quem são as coordenadas do vértice? Vamos fazer muitas questões também com as coordenadas do vértice. Isso aqui é o x do vértice e o y do vértice. Que as questões gostam de cobrar como? Perguntar a altura máxima, o tempo máximo, temperatura máxima, temperatura mínima, altura mínima. Isso quem vai dizer são as coordenadas lá do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é o quê? Menos delta sobre 4a. Aí tem como a gente escrever de forma fatorada a função quadrática. O a que multiplica x menos r1 vezes x menos r2. Usando as coordenadas também do vértice, a que multiplica x menos x do vértice ao quadrado, mais o y do vértice. Beleza? E bora para cima das questões de vestibular. Beleza? Bora lá. Nessa primeira questão, ele pergunta:
Qual é a soma das coordenadas do vértice de uma função do segundo grau definida por... Fala soma das coordenadas do vértice. Então, gente, nessa questão, nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular o x do vértice e o y do vértice. Depois nós vamos fazer o quê? Somar. Beleza? Bora lá. Toda vez que a gente está falando de uma função do segundo grau, bora primeiro identificar quem são os coeficientes. Bora lá. Quem é o A? O A é igual a 2. O B é igual a 10. E o C é igual a 12. Bora lá. X do vértice. Qual é a formulazinha do x do vértice? É menos B sobre 2A. Nós temos ali o B. O B fica menos 10, cada forma, dividido por 4. Por quê? Porque o A é 2. E 10 dividido por 4 fica menos 2,5. Agora eu vou calcular o delta. Por quê? Porque a fórmula do y do vértice precisa do delta. Então, bora lá. O y o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Aí fica 10 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 12. O delta é igual a 100 menos 8 vezes 12 dá 96. O nosso delta é igual a 4. Agora vamos encontrar o y do vértice, que é a outra coordenada. Y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta já acabamos de encontrar, que é 4. Então fica menos 4 sobre 8. Professor, por que 8? Porque o A é 2. 4 vezes 2 dá 8. Que é aqui a mesma coisa que menos 0,5. Porque 4 sobre 8, simplificando, é 1 meio, né? Que é 0,5. Agora ele quer a soma. Quanto é que é? Menos 2,5 menos 0,5. Menos com menos, soma e conserva o sinal, que dá menos 3. É a nossa resposta, né? Letra A de aprovados. Então, primeira questão envolvendo as coordenadas do vértice. E ele pediu a soma dessas coordenadas. Questão 2. Na segunda questão, ele quer saber a soma das raízes. A soma das raízes. Dá para a gente fazer aqui ela de duas maneiras. Que é usando a fórmula da soma e produto, né? Que eu até comentei com vocês, que são as relações de giras. A soma das raízes é o quê? Qual é a fórmulazinha da soma? A fórmula da soma é o quê? Menos B sobre A. Olha para a tua função e me diz quem são os coeficientes. Bora identificar. O A, ele vale 1. O B, ele é igual a 16. E o C, ele é igual a 39. Beleza? Agora é só jogar na fórmula. Que fica menos 16 dividido por 1, que dá menos 16. Com certeza aí, qual a alternativa? Letra
B de bola. Professor, e se eu não soubesse essa formulazinha das relações de Girard? Você ia usar o método tradicional, que é o quê? Usando a famosa fórmula de Bhaskara, né? Que é usando o delta, o x, o x', o x2', né? Questão 3. Um fazendeiro, ele precisa construir um galinheiro de forma retangular, utilizando-se de uma tela de 16 metros de comprimento. Sabendo que o fazendeiro vai usar um muro como fundo do galinheiro, determine as dimensões do mesmo para que a sua área seja máxima. Então, ele quer saber as dimensões para que a área dele seja máxima. Beleza? Então, vamos lá. Observa, até pela figura e também como o enunciado da questão, ele vai usar o quê? 16 metros, né? De tela. Só que tem um lado aí do retângulo que não vai ser usado, que é o muro lá, que é o fundo do galinheiro. Então, gente, ele vai contornar, ele vai cercar isso aqui, né? Então, é o quê? Perímetro. Não é isso? Então, nós temos que calcular suas dimensões para que essa área seja máxima. Então, o perímetro aí da questão, que eu chamei de 2P, né? Nossa notação sobre o perímetro é 16. Então, bora somar tudo. Fica y mais 2x, isso aqui é igual a 16. Quem é o y? É 16 menos 2x. A área desse retângulo, todos nós sabemos que a área é só multiplicar as duas dimensões. A área vai ser o quê? O x vezes o y. Beleza? Ah, professor, mas quem é o y? Tá aqui, ó. Até isolei ele aqui, ó. Y é o quê? Vai ficar x vezes 16 menos 2x. Fazendo essa multiplicação, né? Essa distributiva, fica a área é igual a menos 2x ao quadrado mais 16x. Beleza? Então, ele quer saber as dimensões para que a área seja máxima. Então, eu vou calcular o x. Só que eu vou calcular o x do vértice. Ok? Então, deu uma dicasinha, né? O que pega o tal que está à direita do igual é o x do vértice. Então, quem vai ser o x do vértice? Vai ser, ó, menos b sobre 2a. Aí fica menos 16 sobre menos 4. Então, um dos lados é igual a 4 metros, porque menos com menos é mais. Professor, como é que eu vou descobrir o y agora, a outra dimensão? Bora substituir aqui, ó. Quem vai ser o y? É 16 menos 2 vezes 4. O y vai ser, ó, 16 menos 8, que é igual a 8. Então, quem são as dimensões? X é igual a 4 metros e o y é igual a 8 metros. Se ele perguntasse na questão qual seria a área máxima, só era tu multiplicar 8 vezes 4. Seria a área máxima desse terreno retangular. Beleza? Bora aqui para a próxima. Olha que questão bonita. A trajetória de uma bola
no chute a gol, descreve aproximadamente uma parábola. Supondo que a sua altura H em metros, T segundos após o chute, seja dada por essa fórmula, menos T ao quadrado mais 6T. Vamos determinar, letra A. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Letra B. Qual a altura máxima atingida pela bola? Gente, eu vou dar 2 minutinhos na tela para vocês tentarem responder aí a questão 4. Bora lá, né? Pessoal aí de Varjota. Bora lá para a letra A. Ele quer saber o quê? Em que instante a bola atinge a sua altura máxima? Então, gente, a dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Tudo que ele te perguntar, o que está à direita da igualdade, ele quer saber o quê? O x do vértice. Se ele te perguntar o que está à esquerda da igualdade, quem é? É o y do vértice. Então, ele quer saber o tempo. O instante é o tempo. Está à direita do igual. Então, na letra A, ele quer saber o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Quem é o nosso coeficiente? O a, ele é menos 1. O b é igual a 6 e o C é igual a 0. Beleza? Agora, bora substituir aqui na forma. X do vértice fica menos B, vai ficar menos 6, sobre 2 vezes menos 1, fica menos 6 dividido por menos 2. O tempo aí é de quanto? 3 segundos. Questão de destacar em segundos. Agora vamos embora para a letra B. Na letra B, ele quer saber qual é a altura máxima atingida pela bola. Então, nós vamos calcular o quê? O y do vértice. O y do vértice, que é menos delta sobre 4a.
Bora calcular aqui o delta. É b ao quadrado menos 4ac. Aí fica b ao quadrado, b é 6, 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 0. Aqui vai dar 0, né? Porque todo número vezes 0 é 0. Então, nosso delta é igual a 36. Agora, bora substituir na forma. Fica menos 36 sobre 4 vezes menos 1. Fica menos 36 dividido por menos 4. A altura máxima atingida pela bola é de 9 metros. Beleza? Então, a letra A, o tempo é de 3 segundos. E na letra B, ele perguntou a altura máxima aí, e é 9 metros. Próxima questão. Diz assim, ó. O lucro mensal de uma empresa é dado por Lx é igual a menos x ao quadrado mais 10x menos 16, em que x é a quantidade vendida. Letra A. Para que valores de x o lucro é nulo, ou seja, não houve lucro. Então, na letra A, ele quer que o lucro seja igual a zero. Nós vamos pegar a nossa função e vamos igualar a zero, e nós vamos encontrar quem? Esse x aí. Letra B. Qual será o valor de x para obtermos o maior lucro possível? E na letra C, ele quer saber qual é esse maior lucro possível. Bora lá. Na letra A, nós temos nossa função aí, né? Para que valores de x o lucro é nulo? Então, como foi que eu disse? Nós vamos pegar a nossa função menos x ao quadrado mais 10x menos 16 e vamos igualar a zero. Para que esse lucro seja igual a zero, seja nulo, na verdade, né? Então, vamos fazer usando Bhaskara. O delta fica 10 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 16. O delta é igual a 100, menos com menos dá mais com menos dá menos. 100 menos 64. Por quê? 16 vezes 4. O nosso delta, ele é igual a 36. Agora vamos encontrar as raízes, que é a pergunta aí da questão. Usando a fórmulazinha de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Bora lá. Menos b, quem é o b? 10. Menos 10, mais ou menos 6. Por que 6, professor? A raiz de 36. Sobre menos 2. Vamos ter aqui, ó, as duas soluções. Primeira, nós temos menos 10 mais 6 dividido por menos 2. Aqui vai ficar menos 4 dividido por menos 2, que dá 2. Duas unidades aí, né? E a outra solução, nós temos menos 10 com menos 6 dividido por menos 2, que fica menos 16 dividido por menos 2, que dá 8. Então, tá aí. Quando o x for igual a 2 ou quando o x for igual a 8, o lucro vai ser nulo. Então, não vai haver lucro. Letra B.
qual será o valor de x para obtermos o maior lucro? Então, ele quer saber o x para ter um lucro máximo. Então, ele está te perguntando o que está à direita da igualdade. Como eu já disse, se ele te perguntar o que está à direita da igualdade, é o x do vértice. Então, na letra B, é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Bora lá. O A é quem? Menos 1. O B é o 10. E o C é o menos 16. Aí fica menos 10 dividido por 2 vezes menos 1. Menos 10 dividido por menos 2 é o quê? Então, o x tem que ser igual a 5 para que a empresa tenha o maior lucro possível. Letra C agora. Agora, ele quer saber qual é esse maior lucro possível. Gente, a formulazinha do y do vértice, qual é? É menos delta sobre 4a. E observa que a gente já fez aqui na letra A o delta, que foi quanto? 36. Não é? Vou só substituir lá, ó. Vai ficar como? Menos 36 sobre 4 vezes menos 1, que fica menos 36 dividido por menos 4. O y do vértice é igual a 9. Beleza? Então, ó, letra A, nós temos o quê? O x igual a 2 ou 8, para que o lucro seja nulo. Observa as perguntas aí. Na letra B, ele quer saber o valor de x para ter o maior lucro possível, x do vértice. E na letra C, ele quer saber quem é esse maior lucro possível. Qual é? E aqui é o y do vértice. Então, 3 perguntinhas sobre essa parte aí de função quadrática. Questão 6. Uma questãozinha aqui do Enem. Aí o aluno ele tinha que ter uma bagagem sobre o delta. Eu vou já explicar qual é essa bagagem que ele tinha que levar, que ele vai levar. Quem é aluno daqui vai carregar essa bagagem aqui. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Então, observa aí a parábola. Quem toca o eixo Y é o C, né, o coeficiente C. Quem toca o eixo X são as raízes da função. A função real, que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é dada por essa lei. F de x igual 3x ao quadrado sobre 2, menos 6x mais c. Onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V da figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Então, se vocês observarem, ele quer saber o valorzinho do C. Se vocês observarem aqui na taça, ela está tocando aqui em um ponto no eixo X. Professor, quando eu tenho minha parábola e ela toca em um ponto no eixo X, o que é que eu tenho que saber? É que meu delta é igual a zero. É que eu tenho duas raízes reais iguais. Então, a certeza que eu tenho qual é? O meu delta é igual a zero. Qual é a fórmulazinha do delta? B ao quadrado menos 4AC. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, quem é aqui o A? O A, ele é 3 meios. O B, ele é igual a menos 6. E o C é o próprio C, né? Aí na questão, que é exatamente norma atrás é dele, desse C. Aí fica menos 6 ao quadrado
menos 4 vezes o A, que é 3 meios, vezes o nosso C, isso aqui é igual a 0. Aí fica 36. Aqui eu posso simplificar, ó. Aqui fica 1 e aqui fica 2. 36 menos 6C é igual a 0. Porque 2 vezes 3 é 6. Aí fica 6C é igual a 36. O C é 36 dividido por 6. Que com certeza é igual a 6. Gabarito aí é a letra E, 6 centímetros. Então, questãozinha aí do Enem. O aluno, como eu já disse, tinha que ter essa bagagem em relação ao delta, né? Que ele toca somente em um ponto no eixo X. Questão 7. Uma bola ela é lançada verticalmente para cima. Se sua altura H em metros em relação ao solo, T segundo após o lançamento, e esse tempo ele pertence a esse intervalo, de 0 até 4. Pode ser calculado por essa formulinha aí, né? Menos T ao quadrado, mais 2T, mais 8. Ele quer saber a altura máxima atingida pela bola. Então, gente, ele quer saber a altura máxima. A altura está à esquerda da igualdade. Como eu já disse, perguntar o que está à esquerda da igualdade é o y do vértice. Primeira coisa que nós vamos fazer é identificar o quê? Os coeficientes. Bora lá. O A, ele é menos 1. O B, ele é 2. E o C, ele é igual a 8. O y do vértice, ele é igual a menos delta sobre 4A. Quem é o delta? B ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 8, porque o C é 8. Aí, o delta é igual a 4, menos com menos é mais. E 4 vezes 8, 32. Com isso, o nosso delta é igual a 36. Agora, bora lá para a fórmula. Fica menos 36 sobre menos 4. Menos com menos é mais, né? 36 dividido por 4 dá 9 metros, que é a letra C. É a altura máxima atingida por essa bola. Questão 8. Olha aí. Ele me deu esse gráfico. E a partir desse gráfico, ele quer que tu monte. Quem é essa função? Qual é essa função aí? Não é isso? Gente, vamos aqui começar eliminando algumas aqui. Primeiro, observa aqui no gráfico que quem está tocando o eixo Y é o 1. Esse aqui é o coeficiente C da minha função. Então, onde eu tiver aqui o coeficiente C igual a 1 positivo, dá para a gente eliminar. Por exemplo, a letra C, ele diz, a letra A, quer dizer, ele diz que o C é menos 1, está fora. Na letra B, ele disse que o C também é menos 1, está fora. Então, ou é a letra C, ou é a letra D de dado. Porque o nosso C, ele é igual a
menos 1. Outra coisa, a parábola está para cima, o A é positivo. Letra C e letra D são positivos mesmo. Agora, professor, quem é isso aqui, ó? 1/2 e o 1 que toca o eixo X são as raízes da função. O que é que a gente vai fazer? Quando substituir o X por esses valores, o resultado tem que ser 0, que é a raiz da função. Eu vou testar bem aqui na letra C. Vou pegar ali o 1. Fica 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 1. Fica 1 menos 3 mais 1 menos 2 mais 1 dá menos 1 e não deu 0. Então tá fora também a letra C. Bora só confirmar aqui a letra D. Eu vou substituir uma delas aí, né, por 1. Aí fica 2 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 1. Aí fica 2 menos 3 mais 1. 2 menos 3, menos 1. Mais 1, o resultado aqui é 0. E aí confere, né? Se você pegar as suas raízes, substituir na função e o resultado for 0, aí com certeza é verdade. Professor, tinha outra maneira de fazer? Tem também, que é usando as coordenadas do vértice. Esse 3 sobre 4 e o menos 1 sobre 4 são as coordenadas do vértice, que é quem? X do vértice e o Y do vértice. Também sai por aí também. Questão 9. Bem parecido com a questão que a gente já fez aqui, que era do galinheiro. O raciocínio é bem parecido. Dentro de sua fazenda, João deseja utilizar 180 metros de cerca para fazer um pequeno cercado no formato retangular para separar alguns animais no período que antecede a reprodução. Utilizando um muro como um dos lados do cercado, o valor de X indicado nessa figura para que essa área seja máxima. Então, ele quer saber o valor de X para que a área seja máxima. Gente, a área de um retângulo é o quê? A área de um retângulo é base vezes altura. Beleza? Base vezes altura. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou só multiplicar esses dois. Eu vou multiplicar aqui na área 180 menos 2x. Eu vou multiplicar isso aqui por x, que é o produto aí dos dois. Então, a área vai ser o quê? Menos 2x ao quadrado mais 180x. Beleza? Então, a pergunta, ele quer saber o valor de x para que a área seja máxima. Então, nós vamos calcular quem? O x do vértice. Professor, por que o x do vértice? De novo, ele está perguntando que está onde? À direita da igualdade. Então, quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é menos 2, o B é 180 e o C é igual a 0. Aí o x do vértice fica menos B sobre 2A, que fica menos 180 dividido por menos 4, porque o A é menos 2. 180 dividido por menos 180 dividido por menos 4, o x do vértice aí é igual a 45 metros. Então, o x ele tem que ser igual a 45 metros para que a área seja máxima. Então, com certeza aí está na letra B de bola.
Outra coisa, professor, se ele perguntasse qual é a área máxima desse terreno, era só tu calcular quem? O y do vértice. Ou tu descobrir essa outra dimensão, 180 menos 2x, né? E multiplicava ela, né? Multiplicava o x vezes o 180 menos 2x. Tu ia encontrar a área máxima. Beleza? Então, gente, hoje, o tópicozinho da nossa aula de hoje foi essa parte aí de função polinomial do primeiro grau. Semana anterior a gente falou sobre função polinomial do primeiro grau, função afim. Aqui fizemos várias e várias questões aí, coordenadas do vértice, as raízes, análise de gráfico. Então, eu queria desejar para vocês uma excelente férias aí para vocês. Descansem, viajem, curtam, obedecendo os protocolos. E quando vocês retornarem aqui cheio de energia, todo mundo carregado, com gosto de gás mesmo, forte e firmes aí para estudar. E espero vocês aí em agosto. Tenham uma excelente noite e até em agosto, se Deus quiser.